Olá, tudo bem? Hoje vamos realizar um exercício de geometria para não esquecer de alguns conceitos que vimos nas aulas passadas, ok? Vamos lá então? Tá aqui, pessoal. A primeira coisa é, não se assustem. A figura pode aparentar mais assustadora do que realmente é. Vá com calma, analise bem a figura, procure entender o enunciado e foque no que o problema está perguntando. Então vamos ler o enunciado juntos. Então, um corpo se desloca linearmente sobre um cubo de aresta 4 centímetros da seguinte forma. Então, já é a primeira dica, trata-se de um cubo de aresta 4. Né? E aí o corpo, deixa eu pegar minha caneta. Né? Então, eu estou aqui agora. O corpo sai do ponto A, atinge o ponto P, sobre a face ABCD, formando um ângulo de 60 graus em relação ao lado AD. Em seguida, atinge o Q, ou seja, o ponto Q, que é o ponto médio do lado BC. Tá? É o ponto médio do lado BC. E segue paralelamente ao lado BF. Então, vai até e segue paralelamente ao lado BF. Tá? Quem é o lado BF? Esse aqui é o lado BF. Né? Então, ele segue paralelamente até chegar no ponto R. E, finalmente, vai até o ponto C, onde encerra sua trajetória. A trajetória desse cubo projeta na base do cubo a sombra que liga os pontos A, P', Q', R' e D, conforme a figura. O comprimento dessa sombra em centímetros é. Ou seja, o que ele está perguntando? A primeira coisa é, ele está perguntando o comprimento da trajetória da sombra. Né? Então, a primeira coisa a entender, a identificar nessa figura, que aparentemente pode ser complexa, mas no final acaba não sendo, né? É qual é essa trajetória? Qual a trajetória da sombra? Tá? Então, eu vou representar aqui a figura de uma forma um pouco mais destacada. Tá? E aí eu vou. Então, ele pede o comprimento da sombra. Né? E onde está a sombra? Esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto de partida. Então, o primeiro trecho da sombra, vocês concordam que é do ponto A até o Q', que está representado aqui em vermelho? Né? Esse é o primeiro ponto da sombra. E qual que é o segundo trecho da sombra? Exato, é Q', R'. Né? E o último trecho? Exatamente, R', D. Então, está representado aqui, em cor vermelho, laranja e azul, o trecho da sombra. Calculando o comprimento desses três trechos, eu tenho a resposta. Simples, não? Então, o comprimento que a gente está buscando é o comprimento do trecho vermelho, amarelo e azul. Tá? Analisando essa figura com mais cuidado, o vermelho, esse trecho vermelho, quanto que vale esse trecho vermelho? Tem alguma ideia? Hum? Olha, se o ponto Q lá em cima, esse ponto Q aqui, né, é o ponto médio entre o B e o C, né, e ao projetar ele aqui para baixo, dá o ponto Q'. Ou seja, do ponto A até o Q', né, é metade de AD. Se AD é 4, né, esse trecho aqui vale quanto? 2. Ok? Então, a Q' vale 2. E agora? E agora o trecho amarelo? Q', R'. Quanto que você acha que vale? Será que dá para a gente calcular? Né? O Q', R' é o quê? É paralelo às arestas AE ou DH. É paralelo a esse aqui ou paralelo a E. Porque ele morre, né? Ou ele vai até o ponto R', que é o ponto intermediário entre E e H. Né?
É um ponto intermediário. Então, esse trecho é igual a esse trecho aqui. Tá? Então, esse aqui vale 2, aqui também vale 2, já que o total é 4. Tá? Então, o Q', R' representa exatamente o comprimento da aresta, que é 4. Ou seja, até agora temos o trecho vermelho e amarelo igual a 2 mais 4, que dá 6. Até agora, você perceba que a gente não fez nenhum cálculo. É só interpretação de figuras. Tá? Só somar números até agora. Aí a gente vai para a última parte, né? E para achar o trecho em azul, como é que a gente faz? É um pouquinho mais complicado, mas não é muito mais. Analise esse trecho azul e analise o verde que eu acrescentei. Né? O verde mais o azul, ele cheira que tipo de figura, que tipo de triângulo? Né? O ponto H, ele faz um ângulo reto, concorda? Né? Ele é um dos cantos do cubo, então ele faz um ângulo reto de 90 graus. Ou seja, esse triângulo, né, DHR', tá? Esse triângulo DHR' representa o triângulo retângulo de lados de catetos 2 e 4. Tá? O que a gente precisa achar é a hipotenusa, que é o quê? R', né? Aplicando a regra da hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? A gente chega em 2 raiz de 5. A gente aplica aqui o Pitágoras, tá bom? Consequentemente, o comprimento total é o 6 que nós já tínhamos calculado, mais 2 raiz de 5. Essa é a nossa resposta, né? Então, de novo, apenas para lembrar para vocês, as questões do Enem não são muito complexas. O que precisamos é analisar o problema com cuidado, interpretar o que ele pede e os dados do problema. Ok? Boa sorte para vocês e bons estudos.